Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre interpretação de sonhos, porque chegamos no programa 200 e esse é o especial Pedro de Lara, Alexandre! Uhul! Solta as crianças! Chama a Alice aí, a patroa verdadeira. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha só, se você é patrão de uma conversa, você tem a oportunidade de ouvir esse programa quando ele sair, mas ver tudo que a gente falou 6 minutos antes e todas as conversas de organizações que vão se dar no programa. Se você não é patrão, você tá só ouvindo a versão editada do programa 200, porque sim, Alexandre, nós chegamos no programa 200, quem diria? Ah, eu sabia que a gente ia chegar. Versão cortes. Versão cortes. Cortes de uma conversa. Cortes de uma conversa. Alexandre, chegamos no 200. Eu sabia que a gente ia chegar no 200. Chegamos. Você sabia? Você sonhou com isso? Sonhei com isso. Confesso que essa noite eu sonhei alguma coisa com podcast, Alexandre. Não sei o que, mas sonhei. E olha, não é porque chegou no 200 que assunto não falta. Muito pelo contrário. A listinha verdade. Está tinindo, não é, Alexandre? É. Você sabe que eu penso seriamente em resetar essa lista aí, né? Porque tem algumas coisas que eu nem lembro mais, que eu anotei na lista há 5 anos atrás, não sei mais. Hoje eu tava fazendo uns estudos aí, Alexandre, e o que eu fiz? Eu fui, olha, isso aqui dá tema, pá, isso aqui dá tema, e fui mandando. Daqui a uns meses, quando alguém perguntar, simplesmente a gente já não tem mais, a gente vai dizer, bom, se a gente escreveu, vai sair alguma coisa, né? Mas tem temas, hein? A gente tem tema até 250 no mínimo. Não, e outra, tema é só um pretexto, né? Só uma desculpa. Aliás, o Alexandre, o 201 já está marcado, viu? O nosso convidado 201 confirmou, falou que é o tema que ele gosta. Talvez a gente cause alguma polêmica, mas é um tema necessário. Caraca. Aliás, como todos são na época em que o programa vai ao ar, não é, Alexandre? Todos são muito pertinentes, depois cai no esquecimento, inclusive no nosso. Mas, deixa eu dar um salve aqui pro nosso mais novo patrão de uma conversa, o Sérgio Augusto Coô. Não. Alvarenga. Alguma coisa assim. Não, Sérgio Alvarenga. Esse é o Alvarenga. O Alvarenga. Um abraço, Sérgio. Boa. E o que eu ia falar mesmo? A gente tá falando do 200, né? Pertinências e impertinências dos nossos programas. Infelizmente, tem um que sempre se torna pertinente, vira e mexe, que é o Necrofilia da Arte. E se tornou pertinente semana passada, infelizmente, né? Sim, mas com a morte da Marília Mendonça, que eu não conhecia tanto, mas morreu e eu virei fã. Então, Alexandre, eu acho que vale a pena a gente até tratar sobre isso, porque é uma coisa pertinente que provavelmente a gente não vai tratar. Eu vi muita gente dizendo, eu nunca ouvi e não conhecia a Marília Mendonça. Olha, pera lá, eu não ouvi a Marília Mendonça na minha casa, mas eu sabia, porque essa mulher é um sucesso, sucesso. Aliás, ela é mais reproduzida do que a Rihanna no Spotify, do que muita artista internacional. Beyoncé. Bateu a live da Beyoncé. Sim. Se você vai em supermercado, você já ouviu a Marília Mendonça alguma vez. Eu lembro de uma vez estar indo no mercado e conversando com a Letícia sobre algumas questões, comprar isso, comprar aquilo. Eu falei, meu Deus, como sofre essa Marília Mendonça? Como é que essa mulher sobrevive? Porque se ela tá contando da vida dela, é um sofrimento atrás do outro, ou vida difícil. Então dizer que não conhece Marília Mendonça é muito Tchaikovskyzinho, não é? O meu gosto. Mas também há, sim, de fato, a necrofilia da arte, né? A Renata tá me corrigindo aí, falando, você não conhecia? Então, eu não ligava o nome à pessoa, Renata Moraes. Eu sabia quem era, quer dizer, ouvia as músicas, mas eu confundi ali as meninas do feminejo.
Mas, inclusive, essa coisa do mercado, você já tinha falado, Pedro, né? E a gente tinha tocado nesse assunto da importância e da relevância do feminejo, né? Sim, é verdade, é verdade. Então, dizer aí pra todo mundo que, né, de alguma maneira ficou órfão da Marília Mendonça, que a gente se irmana, né? Porque, de fato, é uma perda grande e... que a gente que esse movimento não pare por aí, que a gente veja outras mulheres se destacando e trazendo esse frescor pra música, né, pra representatividade, como foi essa grande artista aí do sertanejo. Pois é, e grande mesmo, né, Alexandre? Aí você vai conhecendo um pouco da biografia, um pouco da história, um pouco daquilo que são as opiniões, e de fato, assim, uma mulher muito decidida, muito consciente de quem era, do que pensava. É uma perda artística grande, não é? E que pena mesmo. E acontece a necrofilia de todos os jeitos, todo mundo tentando surfar, né? Programas de televisão, colunistas de rádio. Então, acho que a gente não precisa falar muito, porque senão a gente vai parecer que a gente tá surfando também. Mas o Necrofilia da Arte, sem dúvida, volta sempre. E eu lembro que o Necrofilia da Arte veio por conta da música do Pato Fu. Eu falei, olha, isso dá um tema, né? E aí a gente acabou falando aí sobre isso. Olha, de 200 programas, é difícil de fato lembrar, né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu lembro desse, eu lembro daquele. Mesmo o Lázaro, né? Porque a gente ganhou prêmio, né, Alexandre? Em 200 programas a gente ganhou até prêmio. A gente já passou por rádio, Alexandre. Né? Esses dias a gente dando uma entrevista, a gente lembrando disso, a gente já passou por rádio, a gente já deu, não é? A gente já ganhou prêmio, muita coisa nesses 200, e pra gente, como a gente já falou um dia, o que vale é o que a gente tá fazendo hoje, né? Os outros vão ficando, né? Mas com certeza essa construção também, né, de 200 programas... às vezes eu tenho a impressão, Pedro, que a conversa ela nunca termina, né? Que a gente engata uma na outra, puxa uma coisa da outra e a gente fica numa eterna conversa que se prolonga aí de um tema para outro. Não é que numa bolha, né? Numa realidade mesmo que a gente vive e comenta sobre ela, né? E, por exemplo, e aí tem as fases, né? Eu acho que, por exemplo, agora a gente tá numa fase bem igrejeira. Muitos teológicos, né? Muitos teológicos. Muitos peritos. Teve um tempo que a gente tava mais pop, teve um tempo que a gente tava mais pistola. Sim, então, ó, eu tô retomando aqui, porque é legal essa coisa de 50 e 50, porque sempre fica um rabo pra trás, né? Porque o ano tem 52 semanas. Eu tô caçando aqui essa trajetória dos últimos 50. Boa. Eu encontrei hoje, abrindo o YouTube, que eu quase não abro, né? Nem o e-mail, nem o YouTube. E-mail e YouTube, quem cuida é o Alexandre. Mas eu vi alguém que chegou na gente, Alexandre, no YouTube por causa do Jesus e a jornada do herói. Foi Chegou mesmo. Alguém lá e falou assim, olha, quer ver? Eu vou até pegar o nome aqui da pessoa. Gabriel da Fonseca, 2 semanas atrás, que é o programa 102, Alexandre. Veja só, né? E aí ele falou, cheguei no canal porque pensei, será que alguém já relacionou a jornada do herói Jesus? Deixa eu ver no YouTube. E aí ele viu lá o Obi-Wan Kenobi e mais ainda diz que está inscrito no canal, então seja bem-vindo. É engraçado essa cauda longa, né? E justamente esse rememorar das coisas, né? Exato. Ó, se a gente for pensar aí nos 52 últimos programas, a gente vai chegar em qual? Beatos Negros. Olha aí, que foi finalista do Prêmio CNBB de Comunicação. Um dos nossos programas multimídias, né, Pedro? Multiplataformas aí, que foi reportagem da revista Ave Maria com a Renata. Pois é. E a gente trouxe aqui, se tornou também um
um programa, um episódio 148. Aí, bicho, a gente foi igrejeiro ao extremo, ó. Depois foi Nomes do Inominável. Fui igrejeiro. Nomes do Inominável, que é um programa que eu gosto bastante também. Esse é bom, esse é bom. E a gente tá devendo uma continuação dele, hein, Alexandre? Aí, ó, pra dar uma quebrada, teve um Ludwig van Beethoven, que a gente trouxe um artista Programa saca. de férias. Programa de férias. O Sérgio salvou a gente nessa pauta, hein, Alexandre? Salvou. E aí, a gente foi nessa toada teológica, teve programa mariano, teve... Com o Julio? Com o Julio, exatamente. Aí, ó, teve uma série de programas full pistola sobre a pandemia. Foi nessa fase. Teve, sobre esperança em tempo de desespero, a banalidade do mal. Olha aí, Hannah Arendt. Aí, pra não dizer que a gente não teve um refrigério, teve lá uma Copa Intergaláctica de Grupos no 163. Olha aí, abraço, Foca! Tem que bolar um tema pra fazer outro. A gente teve grandes nomes da literatura, como Asimov, Alighieri. Olha só, rapaz. Mas, cara, basicamente, o que a gente falou esse ano? A gente falou de coisas de igreja. Teologia. Fomos teologia. E demos umas pistoladas aí de vez em quando. Pois é. A gente tá mesmo na fase mais teológica, eu acho. Eu acho. Também porque não é que uma conversa vai caminhar por aí, mas a gente viu que isso é talvez o melhor jeito de a gente contribuir nesse momento da igreja no Brasil. Sim. Não que a gente seja aí grandes nomes para contribuir na igreja no Brasil, não é isso, mas a gente entende que a gente tem uma voz, uma participação. Com o prêmio da CNBB a gente entende isso como uma missão, mas antes era muito mais vamos assim dizer, um projeto meu e do Alexandre, mas a gente entende que isso também tem a ver aí com uma certa missão, e a gente resolveu de fato abordar alguns temas como contribuição de debate. E foi bacana, por exemplo, o último programa em que a gente trouxe o Rodrigo Bibo, né, que foi uma baita contribuição para o diálogo ecumênico, um ecumenismo de verdade. Ninguém perdeu a identidade, ninguém cedeu nada e chegamos ali no mesmo ponto, não é, Alexandre? Então eu acho que pouco a pouco a gente consegue aí dar as contribuições aí necessárias para esse tempo enquanto católicos, né? Esses dias, dando uma entrevista, perguntaram pra gente isso, não foi, Alexandre? Foi. Mesmo deixando o ministério, qual a nossa relação com a igreja? E a gente disse, a gente continua fã da igreja, continua igrejeiro, católico e amando e trabalhando pela igreja de outras formas, primeiro nas nossas igrejas domésticas, mas a gente entende que uma conversa pode ser um serviço aí pra igreja, né? E a gente tá tentando, não é isso, Alexandre? É isso aí. Alexandre, é muita história, 200 programas, não é qualquer podcast que chega. A gente tem consciência das nossas limitações, a gente tem consciência das nossas limitações em todos os sentidos. E a gente faz, como a gente sempre fala, com prazer de fazer. A gente não tem tempo de divulgar, de ficar, olha, ouve aqui, não é? A gente não tem tempo de ficar muito na internet. A vida é corrida, né? Não tem mais esse tempo de divulgação. Então a gente conta com você, ouvinte, para ajudar, né? Lógico que você não vai pôr esse 200, porque esse 200 é uma brincadeira com os ouvintes. Mas sempre tem um outro lá para trás, alguns que virão para frente, que podem ajudar bastante na reflexão, né, Alexandre? Mas você sabe que esse que vai estar o nome lá de Pedro de Lara na capa vai atrair um monte de gente aleatória. Vai. Porque assim acontece com o Dari Toledo. Do Ari Toledo, sério, vem isso? É um dos top 5 mais clicados. Sobretudo no Spotify, o povo começa e não termina. É lógico, que acha que é um programa de piada, cara. Olha, eu penso assim, que esses programas comemorativos nasceram de uma brincadeira lá nos 50, né, Alexandre? E a gente virou prisioneiro disso. E talvez seja a hora de acabar. Tem que acabar, não é? Tem que Aliás, acabar. põe a vinheta do Tem que Acabar aí. Faz tempo que a gente não põe essa vinheta, né? Tem que acabar isso aí, mas tem que acabar. Tem que acabar. Tem que Eu acabar. acho mesmo que Já tem que passou acabar. da hora de acabar, já. Tem que acabar. Tem que acabar datas comemorativas. Não. Mas no 250 a gente tem que fazer alguma brincadeira também, né? Mas é porque fica difícil. Por exemplo, Pedro de Lara,
a gente já tá olhando aqui, é meio complicado, não é? Mas, por exemplo, Alexandre, do Moraes Moreira, a gente conheceu o trombonista trombonista e produtor, Rodrigo, né? Que escreveu pra gente. Ah, que doideira, né? Então, o YouTube tem pouca visualização, mas ele é uma das melhores portas de entrada que a gente tem, eu acho. É verdade, é verdade. A gente tem que acabar, porque senão a gente vai começar a se complicar. Porque a gente vai ter que homenagear a gente aí que talvez não mereça. Então, esse aqui eu já tô achando, viu? Ah, mas morreu já faz um tempo, né? Então... não deu tempo de entrar no chorume. Não deu tempo. Exato. Mas a gente vai problematizar, porque a gente problematiza. Mas ainda falta El Que Maravilha, Alexandre. Por exemplo, merece homenagem. Acho que faz fora dos 50. Não, a gente faz fora. A gente faz 250 e de peruca loira. Eu acho que vale. Não prometo nada. Alexandre, vamos pro tema, Alexandre. Vamos. Eu sou um artista e o artista, eles falam por aí que todo artista é rico. Então, Pedro Lara trabalha com o Silvio Santos há 17 anos, trabalhou com Chacrinha, tomou conta do Brasil, tornou-se popular. Quando eu passo pela rua, eles me cobram tudo. Se eu entro num supermercado, me cobram. Porque eu estou no supermercado. Se eu estou no ônibus, você não trabalha com o Silvio Santos. Silvio Santos não te dá um automóvel. Enfim, todo mundo pergunta, todo mundo cobra. E todo mundo pergunta se Silvio Santos não me deu, não me dá, está cobrando. Até a minha mulher pergunta se Silvio Santos ama a minha mulher. Pergunta se Silvio Santos, a minha mulher conversa com... Enfim, Silvio Santos é o dono da festa. E eu não tenho festa nenhuma. Eu vivia na solidão, hoje eu como a solidão. Prossigo na solidão. Não sei por que o povo é assim. Prossigo trabalhando, e se eu não me virar, minhas filhas não estudam, não se formam, meus filhos não teriam se formado. Pedro Ferreira dos Santos. É esse o nome do personagem que nós vamos falar neste programa. É quase uma mescla nossa, não é, Alexandre? Quase. Pedro Ferreira dos Santos, você é Alexandre Ferreira Santos. Ferreira Santos. Não tem dos, né? Não. É quase uma mescla nossa, né? Que é também conhecido como Pedro de Lara. Nasceu em Bom Conselho, Pernambuco, em 25 de fevereiro de 1925 e faleceu no Rio de Janeiro em 13 de setembro de 2007. Segundo os biógrafos, foi um ator e comediante brasileiro, mas é mais conhecido como um jurado carrasco de programa de calouros. Esse é Pedro de Lara, o homenageado do programa 200. Você tem memória do Pedro de Lara, Alexandre? Tenho, com certeza. Era uma figura muito divertida ali do show de calouros, né? E era uma diversão ali ver a treta dele com o Sérgio Malandro e a provocação dele com a plateia. Era divertidíssimo. Pedro de Lara. Eu quero dizer ao senhor que eu não fico com nenhuma das duplas. Como não fica por nenhuma? Que saída? Razão, Pedro. Mas por que razão não fica por nenhuma das duas, Primeiro, Pedro? esse jazz é uma dança selvagem e não devia existir na face da terra. Não é verdade. O jazz Segundo, é uma dança moderna, é uma dança atual, Pedro. é moderno para essas leigas daqui da plateia que não sabem de nada. Aí é que é moderno. Porque eu quero lhe dizer uma coisa, isso aí é a selvageria, uma estupidez humana. Tem muita música clássica, música brasileira. Aonde é que você vê selvageria, Alon? Pedro de Lara, onde é que você está vendo selvageria, Pedro de Lara? A selvageria que eu tô vendo ficam pra lá e pra cá se cansando e ritual mesmo não tem nada, Silvio Santos. Eu sou um homem acostumado ao ritual. E eu gostaria que você me entendesse que eu entendo dessas coisas. Você tem que dar livre arbítrio com Pedro de Lara. Pedro de Lara, o auditório escolheu a dupla número 1. Você concorda com o auditório ou não concorda com o auditório? Eu não vou concordar com o auditório, não, aqui não tem auditório. Aqui não é auditório, é uma simulação de auditório. Pedro de Lara, Pedro de Lara, Pedro de Lara. A dupla número 1, a dupla número 2, Pedro de Lara. Por acaso, devido à simpatia do Criolinho, meu amigo lá, eu vou votar número 2. 2, da opinião do Pedro de Lara. Era uma figura que se alimentava de vaias. Eu acho que a gente pode depois falar isso com um pouco mais de calma, né? Porque eu li recentemente uma coluna que acho que contextualiza bem o momento brasileiro. Acho que vale a pena, a gente nunca pode deixar aí de fazer as alusões que são necessárias. Eu lembro de encontrar o Pedro de Lara, Alexandre, algumas vezes no Largo do Paissandu, porque ali era um lugar que você encontrava artista, volta e meia, né? Não sei lá o que tinha
tinha ali. E umas 2 ou 3 vezes eu encontrei o Pedro de Lara no Largo do Paissandu e eu ficava, olha lá o Pedro de Lara e tal. Não encontrei no SBT. Isso que eu ia perguntar. Não tive oportunidade. Não tive. Se eu encontrasse com ele, ia falar, e aí, Salsifufu, não é? Porque ele também faz parte da infância de muita gente. Afinal de contas, ele foi o Salsifufu. Da minha também. Pois é, o companheiro do papai Papudo na turma do Bozo, não é? E tinha essa turminha aí e o Pedro de Lara fazia parte. Mas eu acho que vale a pena, primeiro de tudo, Alexandre, falar do Pedro de Lara enquanto um artista nordestino, né? Opa. Porque por mais que ele seja vilão e tudo, ele é um representante autêntico de um homem nordestino e ele nunca perdeu nada de identidade nordestina. Você repara, ele conservava sotaque, o jeito, não é? Ele não perdia identidade e fazia questão de não perder. Diferente dos outros jurados, não é? Desses programas, esses outros artistas, o Pedro de Lara conservava essa identidade. Isso é de mais importante. Ele sempre falava, eu sou de Bom Conselho do Pernambuco. Falar de onde vem e conservar essa identidade é importante. Pra gente que é filho de nordestino, mais ainda, não é, Alexandre? Sim. Assim, você via que ao mesmo tempo ele era um personagem, né? Era muito evidente que ali era uma persona, mas ele carregava nessa teatralidade, quase como que um artista de rua, mas ao mesmo tempo trazia esse ideal do homem nordestino, né? Assim, de falar de um certo jeito, de se comunicar também sempre ali de uma maneira provocativa, como se estivesse puxando a atenção da plateia. É visivelmente um cara, por exemplo, de uma feira, fazendo ali o merchan para vender o seu produto, né? Ou vai fazer um show, um espetáculo. Então, primeiro você provoca a plateia para o povo ficar ali atento para você fazer ali o seu número. É, assim, igual o Pedro de Lara tinha mais um monte, né? Espalhado pelo Brasil, pelo Nordeste, né? Isso é muito legal de ver, né? Ele como essa expressão de uma cultura maior. É porque essa leva de artistas, a gente falou lá da Aracide Almeida lá atrás, não é? Agora do Pedro de Lara, mesmo o Ari Toledo, não é? É uma leva de artistas que se formou sozinha. Hoje em dia a gente tem escola de artista, você tem técnico de improvisador, né? Você vai fazer humor de improviso, você tem ali um técnico que te ensina, ou te dá ali algumas manhas, né? Você tem escola pra tudo, e tá bom, é bom que tenha. Mas essa galera, ela se formou sozinha, né? E ser um artista de Bom Conselho lá do Pernambuco e de repente se tornar figura carimbada todo domingo é um ganho, uma vitória muito grande, né? Porque sai do eixo Rio-São Paulo, ganha-se a vida, né, numa grande TV, no caso o SBT, e se mantém assim por muito tempo. Não à toa, Alexandre, ele virou uma figura carimbada que chegou até a fazer filme, veja só. E o mais engraçado, talvez esse homenageado seja perfeito, porque ele fez um filme em que ele faz o papel de um padre. Padre Pedro. Padre Pedro e a Revolta das Crianças. A gente vai deixar o link aí no post, porque tem esse filme completo no YouTube, completinho, né, lá do Canal Brasil. Mano. Ele lá com o seu cabelão solto, de batina, né, e ali sendo um padre na estica, né? E ele é um padre que anda com um bode pra lá e pra cá. Então, assim, é uma figura, de fato, assim, quem conhece a história nordestina e tudo, é um vencedor. Porque conseguiu vencer diferente de outros artistas. Eu não tô colocando em desmerecimento, né? Porque o Luiz Gonzaga toca sanfona. Aliás, os Patrões receberam o programa do Luiz Gonzaga, né? Uma pena, um programa que a gente queria para todo mundo, mas é impossível. Os Patrões receberam. E a gente falou isso, né? Dessa capacidade de se comunicar, Jackson do Pandeiro. O Pedro de Lara tinha quem? Ele não tinha outro instrumento senão ele mesmo. Não cantava,
não era bonito, não era bonito, não tinha presença, ele era ele. É um cara que consegue vencer desse jeito, né, Alexandre? Sim. E, assim, me impressiona muito também, né, nessa persona ali, sobretudo no show de calouros, uma coisa meio quixotesca, né? É uma atualização de Dom Quixote, assim, abrasileirada, né? Ele com o seu terno ali meio espalhafatoso, seus lírios, suas flores ali, e pega umas palavras difíceis da língua portuguesa, encaixa ali nas frases e dá um tom de nossa, esse cara parece um fidalgo. Olha, eu vou gastar meu português. Muito estudado, Muito estudado, mas ao mesmo tempo ele se enrola, vai esticando até onde dá a piada, mas não perde a pose de defensor da moral e dos bons costumes. É genial, cara. Há uma entrevista dele no programa Garagem, que era um programa que tinha na Rádio Brasil 2000. Eu tentei baixar o acervo, mas eu não deram acesso. Acho que a pessoa que administra nem tem mais isso, né? E ele brinca, né? Foi ali que eu falei, olha, o Pedro de Lara tem algo a mais aí do que esse simples gritalhão. Mas ele diz, eu sou um iletrado. Eu não manjo falar muita coisa, não. E quando você vê ali, tem muito vídeo de trechos de Pedro de Lara aqui e ali. Tem um dele no programa Pânico, no tempo que o Pânico prestava. E faz tempo. Então. E ali ele mostra, no improviso, já um pouco mais idoso também, ele mostra isso que o Alexandre falou. Tentava ser empolado, né, nas palavras, mas tropeçava, errava. Ele adorava, Alexandre, falar da semântica dos nomes. Seu nome significa isso. E aí eu, ouvindo aqui, eu falava, não, esse nome não significa isso não, esse cara tá falando besteira, né? Mas é o quê? É o improviso de quem precisa sobreviver. Aquilo que o Alexandre falou, o feirante que precisa vender, não é? E que precisa fazer aquilo ali na hora, não tem outra hora para fazer aquilo, não é? Então o Pedro de Lara é de fato um exemplo disso. Mas algo me chama a atenção, Alexandre, e eu li nessas pesquisas do Pedro de Lara, um artigo recente até, de que ele se alimentava de vaias. Ele era o jurado a ser odiado, não é? E o sucesso dele estava ali. E de fato, assim, quem acompanhava todo domingo, né, o Silvio Santos Verso no show de Calouro Verso, né, você odiava o Pedro de Lara justamente porque ele conseguia cada final de semana ser mais odioso, né? Porque nada era bom e ele falava, isso não é cultura, e papapá, inventava. Machista, muitas vezes machista, muitas vezes hoje em dia, assim, aquela época era passável, mas hoje em dia, no crivo de hoje, não é? Ainda bem que ele morreu antes, né? Mas é machista, eu não tô falando ainda bem que ele morreu antes, porque vai perdoar o que ele falou lá atrás, mas hoje, talvez a gente se decepcionasse com a figura mais ainda, sim, né? sim. Machista, homofóbico, não é? Uma série de dificuldades, mas ele se alimentava de vaias. E aí eu vi um artigo, eu não lembro de quem, mas eu acho que vale a pena a gente falar nisso, que hoje a gente é governado por um Pedro de Lara. A gente tem alguém que ama as vaias, ama o tempo inteiro o fato de que ele diz que a imprensa o persegue, de que ele é perseguido, e aí ele tem esses valores convictos, não é? De família, Deus, pátria e tudo mais, e que no fundo é um grande enganador. O artigo diz isso. A gente é governado por alguém que se alimentava de vaias hoje, que se alimenta de vaias e que também é um enganador, né? Mas o ruim é que tá na presidência da República, né? Eu vejo assim, Pedro, sobretudo quando você pega aí esses recortes que estão no YouTube hoje, sim, de alguma maneira ele é um hater raiz, né? Sim. Assim, um hater que sabia fazer a coisa. Só que, por exemplo, você pega o machismo do Pedro de Lara no show de calouros. Tinha um porquê. Era, sim, assim, nítido que ele estava fazendo aquela provocação para que aquele coro de mulheres que era o auditório do show de calouros o vaiasse, né? Sim. Então, assim, era um machismo que era a escada para as mulheres se manifestarem
chegarem se afirmarem e dizerem, sai fora, a gente não quer isso. Exato. Então, desculpa, comparar Pedro de Lara com esse que tá aí, o Lara de Pedro que tá aí hoje, não dá. Porque o Pedro de Lara não tinha essa convicção das bobagens que ele falava, diferente desse. Sim, eu acho que o Pedro de Lara era uma persona, tinha um pouco de si mesmo, mas era uma persona. Mas o artigo, Alexandre, é do Alessandro Bender, é de setembro de 2019. E ele fala isso, né? Independente da qualidade do show, o que interessava para ele era se havia algum trejeito ofensivo, algum excesso de modernidade ou algo que pudesse ser mal interpretado pelas crianças e jovens que assistiam à TV. E do ponto de vista comportamental, hoje o presidente se estabelece nessa tênue linha entre o amor e o ódio de seus admiradores, não é? Hoje a gente poderia dizer, talvez fosse um protoconservador, porque ele se colocava como defensor da moral, dos bons costumes, não é? Só que participou de filmes que são verdadeiras pornochanchadas. Exato. Você pegar ali os filmes do Pedro de Lara é uma contradição em pessoa. Olha os filmes que o Pedro de Lara participou, Alexandre. Vou falar a listinha aqui, ó. Presta atenção. Emoções Sexuais de um Cavalo, 1986. A Máfia Sexual, de 1986. Bonitas e Gostosas, de 1979. As Taradas Atacam, de 1978. E As 1001 Posições do Amor, de 1978. Esse era o defensor da moral e dos bons costumes. Pra mim, ele é bem um retrato dessa turma, que é muito moralista na casca, mas que a gente sabe, Alexandre, longas experiências, que atrás da casca nem sempre é tudo isso que se fala. Né? Sim, e que gosta, inclusive, de ser politicamente incorreto, né? O impoliticamente correto. Né? Que faz da sua falta de política e de polidez um jeito de ser e faz bem essa má política. Mas Pedro de Lara é um humorista nordestino. E sim, humoristas nordestinos têm por característica, uma delas, rir de si mesmo. Então é um palhaço de cara limpa, né? Então, sim, ponto para o artista Pedro de Lara, que sabia muito bem usar da sua persona, né? E não se confundia com a sua persona. Assim creio eu, né? Sim, sim. Pra passar o pano geral. Na entrevista que eu vi, vi nele isso. Que eu ouvi, percebi nele isso, assim. Era um tiozinho que, lógico, se falava muito solitário, vivia talvez ali no final uma melancolia, porque ele viu também sumir bastante esses programas de calouros, sim, que pra ele eram um retrato da cultura popular, e é mesmo, né? Os programas de calouros, exato, eles eram esse retrato, e ele era um promotor disso, né? Do próprio Chacrinha, né? E também, aí, Pedro, assim, é interessante você ver como essa ideia do hater evoluiu mal, porque você não imagina um ator de pornô chanchada se emocionando com o beijo gay de um filho de um personagem de revista em quadrinho. Entendeu? Pois é. Então, assim, eu vejo que nesse sentido, já deixando uma ponta solta aí para programas futuros, que o hater do dia de hoje, ele tem muito mais convicção de coisas que não precisava ter e tem muito menos incapacidade de rir de si mesmo, né? De rir das situações. Então é tudo muito levado a sério. O ódio é muito levado a sério, né? E é uma coisa ruim, é uma coisa que evoluiu pro lado errado, né? Ou involuiu, se a gente for pensar por esse lado, né? É uma profissão de fé no ódio, né? E levam extremamente a sério, né? A gente já falou disso, de Deus ser humor, né? E a gente consegue rir de algumas situações. O Padre Léo fazia isso tão bem, né? E hoje em dia, mesmo na fé, a gente vê uma fé muito mais movida pelo ódio, pelo mal, pelo pecado, pelo diabo, do que uma fé movida pelo amor, pelo perdão, pela alegria. Não à toa que o Papa Francisco às vezes é odiado por isso. Eu partilhei um vídeo aí pro Alexandre hoje, né? Não vou dar palco, né? Mas em que uma pessoa quer enfatizar tanto a questão do pecado
que ele comete 2 heresias em menos de 1 minuto de homilia. Pelo menos Pra 2. enfatizar o pecado, ele comete 2 heresias numa homilia de um trecho de 1 minuto, heresias gravíssimas. E usa barrete, conservador, porque quer enfatizar o pecado, o mal, o ódio, não o amor, nem a alegria, nem a misericórdia. Alexandre, vamos perder dinheiro? Bora. Ездили на тройках с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Мне б сейчас соколики за вами, душу мне развеять от тоски. Дорогой длинною и ночью лунною, и светлой той, что вдаль летит меня, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Так, живя без радости, без муки, помню я ушедшие года и твои серебряные руки в тройке, улетевшей навсегда. Дорогой длинною и ночью лунною, и светлой той, что долетит дня, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Не идут печали, умножая, мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить. Дорогой длинною и ночью лунною, и светлой той, что вдаль летит меня, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. E no episódio de hoje nós estamos fazendo uma homenagem a Pedro de Lara, o artista mais reverenciado e conhecido do Brasil, segundo ele mesmo. E a gente aqui no 200, né? É, e a gente pagando essa daí, né? Comprando, né? Comprando. E então, uma das coisas que marcam a persona ali do Pedro de Lara é que ele interpretava sonhos, interpretava nomes, olhava pra pessoa, pra cor da íris e falava um mapa astral. Exatamente. Era um João Bidu malandro, né, bicho? A mistura de João Bidu com Mãe de Ná. Aliás, esses dias eu ouvi em algum lugar que o Brasil tá essa desgraça toda porque já não tem mais a Mãe de Ná pra avisar as besteiras que ia acontecer, né? Verdade. E aí a gente pediu para os ouvintes que mandassem seus sonhos, né? Que nos escrevesse seus relatos oníricos que nós os interpretaríamos aqui no 200. E tiveram Exatamente. Alguns corajosos que assim o fizeram, né, Pedro? E fizeram. E assim, nós vamos preservar a identidade de todos. Nós vamos inventar nomes. Alguns sonhos a gente vai interpretar com seriedade, porque as pessoas escreveram com seriedade. Uhum. Alguns sonhos a gente vai interpretar na moda loucura, porque a galera entrou na loucura. E é importante dizer para todos os sonhos que serão lidos aqui que a gente não tem nenhuma capacidade técnica de interpretar sonhos. A gente vai fazer
fazer isso no achômetro, brincando, não é isso, Alexandre? Nem o livro do Olavo de Carvalho a gente não leu sobre astrologia pra falar isso. Não, eu li os do João Bidu na adolescência, que minha tia tinha lá. Alexandre, vamos lá pro primeiro sonho, foi mandado aqui na ordem, na caixa. Eu vou chamar esse pessoa aqui que mandou de Arnóbio. Acho que Arnóbio é um bom nome, não é, Alexandre? É um bom nome. Então, o Arnóbio mandou aqui: olá, queridos Pedro e Alexandre, manda esse e-mail em resposta ao pedido para o Especial 200, quero dar parabéns pela persistência nesse trabalho, iniciativas de longo prazo são raras hoje, e a gente não tá nem na metade, viu, Arnóbio? E aí ele fala sobre sonhos, é difícil. Vamos ouvir o sonho do Arnóbio, Alexandre. Pois raramente me recordo dos meus sonhos. Isso aqui já é um problema, né, Alexandre? Porque se a pessoa não recorda, é que tá faltando uma conexão aí com o mundo onírico, com o mundo astral. Uma negação. Uma negação do mundo astral. Assim diria Pedro de Lara. Não é que a gente acredita em mundo astral, galera. Pelo amor de Deus, hein? Mas há um que tenho ocasionalmente e, portanto, posso partilhar. Sonho que estou dormindo e sonhando, tenho um sonho no sonho. Aí esse sonho do sonho me faz acordar assustado no sonho, meio que me mexendo todo. Ao me mexer todo nesse susto, no sonho, eu acabo derrubando o cachorrinho de minha família, que dormia na cama comigo no sonho, pois na realidade não dorme ao chão. Aí acordo pra realidade. E se deu pra entender, era mais ou menos Parabéns, isso. Arnóbio. Parabéns, Arnóbio. O seu sonho demonstra que você pode ser um artista de cinema. Procure aí Christopher Nolan, @warner.com.br. Ele tá filmando o filme Inception 2 e você pode ajudar ele, porque você pode... Esse seu sonho indica que você pode ser artista de cinema. Você é o Inception em pessoa, né? Exatamente. Se não der pra ser artista de cinema, acho que dá. Mas se não der, pelo menos roteirista, você tá com um lugar garantido. Pois é, então. Então eu acho que você mostra aí isso. Mas isso é também um sonho lúcido, não é, Alexandre? É parecido com um sonho lúcido. Sonho lúcido que você sabe que tá sonhando. Sonho lúcido vai por aí, mas é um pouco mais complexo, né? É, um pouco mais complexo, mas mostra que você tem ali um certo controle da sua dormência. Experimente nesses sonhos, viu, Arnóbio, tentar sonhar com o número da loteria. Pode ser que dê certo. Eu acho que ao mesmo tempo que tem controle, talvez pode ser também um descontrole total, porque você dorme dormindo. Então talvez você esteja aí com com um gap de sono muito grande, Arnóbio, né? Talvez você tenha que dormir mais. Ou talvez ele esteja dormindo bem, não é, Alexandre? Porque se ele tem um sonho dentro do sonho, ele tem um sonho dobrado, duplicado. Pode ser, há uma chance muito grande desse cara nunca se estressar. Porque ele descansa o suficiente todo dia. Arnóbio, manda depois um e-mail pra gente, a gente vai fazer uma consultoria pessoal com você. Exato. Né? Porque a gente quer entender aí quantas horas de sonho você costuma ter à noite. Mas a gente desconfia que ou você tá vivendo um sonho dentro do sonho e você tá dormindo pouco, ou vivendo um sonho dentro do sonho, você está dormindo muito. E aí a gente pode fazer um cálculo matemático aí do quanto que você pode dormir à noite. Né? Ou você está muito relaxado, você é uma pessoa muito zen, ou a sua psique inconsciente está tentando compensar isso de alguma maneira, o seu estresse aí. Mas para terminar, Pedro, eu acho que é muito importante a gente trazer o simbolismo do cachorrinho no colo. Do cachorrinho. Esse é um símbolo importante. Você está deixando o cachorrinho cair, Arnóbio. Isso significa que você tem que tomar conta das suas amizades. Exato. Isso é importante, de fato, porque o cachorro é o melhor amigo do homem, e se tá deixando cair, aí há um indício de que talvez algumas amizades nesse tempo de pandemia, que foram aí um pouco congeladas, precisam ser refeitas, e agora com vacina, uma máscara boa, num ambiente ventilado, talvez você possa refazer isso, ou indique que talvez você sempre seja um pouco desastrado com as amizades. Alexandre, qual é a cor da sorte do Arnóbio? Qual é a cor que ele precisa usar, baseado nesse sonho, Alexandre? Sépia, um vermelho sépia. Porque sépia, Inception, né, a coisa do sonho dentro do sonho, então tá me vindo aqui um vermelho sépia pra que a sua vida se torne onírica por completo.
O seu número da sorte, Arnóbio, é qualquer um entre 0 e 9. Você pode fazer as misturas quais que vocês quiser e você vai ter aí então os seus números da sorte. Boa sorte aí. Muito obrigado. Vamos pro próximo, Alexandre. Vamos pro próximo. A gente vai ler aqui o e-mail que se chama A Crise do Papel, que foi mandado pelo Sandro Ranchinho. Exatamente. Sandro Ranchinho, perfeito, ótimo. Ou Sandro Rancheiro, não sei, né? Pode ser. A gente Ranchinho tá em homenagem à dupla sertaneja, Alexandre. Tem o não sei que lá, vaqueiro, né? E a gente tem aí o Também. Sandro Ranchinho. Isso, vamos lá. E aí o Sandro Ranchinho fala assim: tive esse sonho estranho recentemente, mas logo depois de acordar percebi que foi uma premonição. Então já está autoexplicativo aí. Foi assim: no sonho eu tinha muita vontade de desenhar e pintar, então ia até uma lojinha e comprava vários lápis, várias canetas, tintas, pincéis, etc. Era o Inktober, não era o Inktober? Foi ali no dia 30 de setembro ele teve esse sonho. Sim. Entretanto, na hora de comprar o papel, um funcionário não deixou. Ele dizia: pode levar tudo isso que você já pegou, mas papel não tá podendo não. Eu não entendia o porquê, ficava bravo e me dirigia até outra loja. Lá aconteceu a mesma coisa. Dessa vez eu troquei uma série de golpes com o vendedor, mas não adiantou. Fui embora sem papel. Moral do sonho: vamos cuidar de nossas florestas para não faltar papel. Parabéns Olha, pelos Sandro 200. Aí. Já deu o sonho e a interpretação, hein, Alexandre? Ele já matou a cobra e mostrou o pau. Bom, Sandro, olha, vou te dizer uma coisa bem séria. Hoje em dia, de fato, há uma crise de papel no mercado, há uma crise de insumos no mercado. Esse sonho foi uma premonição. Agora, a gente precisava de uma informação, porque isso eu aprendi do Pedro de Lara. Se você sonha colorido, se você sonhou nos lápis, eles tinham cores. Se ele tinha vermelho, porque se você sonha vermelho, você tem uma ligação maior com o plano astral. Se você sonha monocromático, preto e branco, significa que você é uma pessoa muito terrena, não é? E, Alexandre, você sonha colorido ou você sonha monocromático? Eu sonho sépia. Sépia. Então você é um homem mais ligado ali ao plano terreno, não Só é? que tem um problema, Pedro. Eu tenho que confessar pra você que cada vez mais eu vou chegando à conclusão de que a minha gama de cores, ela é limitada. Eu acho que se eu enxergo em RGB, é muito, né? Então, cara, assim, você imagina que eu enxergo já pouco acordado, um sonho em sépias, então, assim, cor é uma coisa difícil pra mim, cara. Eu descobri que eu sou um pouco daltônico também esses dias, viu, Alexandre? Tá vendo? Então, fazemos aí parte do mesmo time. Significa que a gente não tem ligação com o plano astral, porque se a gente já tem dificuldade na Terra, no plano astral, menos ainda, não é? Menos ainda. Olha aí, a produção tá falando aqui que o Sandro era colorido. Sonha colorido. Sonha colorido. Então, Sandro, você tem uma profunda ligação com o plano astral e você pode aí investir nisso, quem sabe sonhando outras coisas e vendendo aí por exemplo, para Globo. Ó, eu sonhei isso aí, vocês ficam aí atrás, não é? Pode vender para Record, para Rede TV, sonhar antecipado, porque você mostra aí essa sua ligação, sonho colorido. E adivinhando as coisas é que você tá ligado mesmo, muito ligado no plano astral, não é? Então você tem todo esse conhecimento que você pode até ganhar dinheiro e não há problema ético em relação a isso. Fique tranquilo, não é? Você pode continuar e a interpretação do seu sonho é essa mesmo, não é? Se a gente não cuidar, vai faltar. É a água, é o papel higiênico em casa, ou seja, qualquer outra coisa. Isso. Ó, eu fiquei com medo, Pedro, que quando ele falou assim, que o sonho ia se realizar e com o título lá sem papel, eu pensei que no outro dia, na hora que ele foi usar o papel higiênico, tinha acabado. O que pode acontecer também nessa crise de papel no Brasil, não é? Agora, eu tô imaginando, Pedro, que estes sonhos do Sandro são sonhos lisérgicos.
Lisérgicos. E mais eu não acho. digo. Lisérgicos. Lisérgicos. Creio também. Lisérgicos, eu acho que sim. E geralmente talvez com um Tim Maia aí de fundo, alguma coisa assim. Tocado no vinil. Números da sorte para Sandro Ranchinho, Alexandre. 24 em algarismo romano. Isso mesmo. E a cor, Alexandre, vermelho em que tom, Alexandre? Não, ele pode ir no azul e no verde aí, que são cores de mosca varejeira, que é um animal da sorte, para Sérgio. Que no mundo astral, Sérgio. azul e vermelho vira azul e verde vira vermelho no mundo astral. No né? mundo astral. É isso. É isso. É isso. Muito obrigado, Sandro Ranchinho. Vamos pro próximo, Alexandre. A gente tem o próximo aqui da doutora, a gente vai chamar, tá bom? Doutora. Pode chamar de doutora. É o pseudônimo, né? É. Vamos lá. Vou enviar um sonho que tive na infância sobre um fato histórico da época. Não sei se em São Paulo a história do chupa-cabras teve tanta repercussão quanto teve lá no lugar que eu venho. Não vou dar pista, a gente tem que guardar a identidade, né? Lá só se falava do chupa-cabras. Grande chupa-cabras, né? Por volta dos meus 9 anos de idade, eu me lembro de ter tido um sonho muito louco com ele, o chupa-cabra. Nesse sonho eu estava na escola e o chupa-cabra surgia do nada e começava a correr atrás de mim. Eu tinha que subir uma escadaria sem fim que dava em uma torre que não chegava nunca. Enquanto isso, tinha o chupa-cabra correndo atrás de mim. Só me lembro disso. Foi o sonho mais assustador da minha infância, mas não o da minha vida, porque o sonho mais assustador da minha vida foi recentemente quando eu sonhei que eu tinha que trabalhar no Ministério da Saúde com o Bolso Biruliro. Conclusão, prefiro sonhar com o chupa-cabra. É isso, doutora de São Paulo mandou esse e-mail. Alexandre, suas interpretações preliminares, por gentileza? Eu vou dizer primeiro, doutora, que é muito importante a gente entender esses animais mitológicos que povoam o nosso... as nossas ligações astrais, aí, o plano astral, né? Então, sem dúvida nenhuma, o chupacabra é um animal real, sobretudo no mundo astral, é um avatar, né? E eu diria, inclusive, que esses sonhos se conectam, né? Então, o seu sonho de infância é um sonho premonitório dessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Então, Biruliro, chupacabra, eu acredito que seja manifestações de uma mesma entidade, né? Vampiresca, amedrontadora, que, assim, lá atrás, talvez nós tivemos um transe coletivo, né, que nos foi conhecida aí como esse chupacabra que se manifestou ali nos interiores e tal, né, e nas televisões da década de 90. E essa manifestação astral hoje pode estar conectada com essa entidade que está na cadeira do presidente da República. Sim, né? Premonitório. Então, você correu lá, tem que continuar correndo agora aqui, né? Talvez você não continue não chegando a lugar nenhum, mas correr ainda é preciso. Sempre. A vida é uma correria. Aliás, já diz o Dr. Who, que sempre fala corra, corra. É o lema do Dr. Who, né? E a doutora. Eu não sei se a... Dr. Han, eu não sei se essa informação a nossa produção consegue, qual é a profissão atual dessa doutora. Porque, veja, Alexandre, eu acho que há alguma coisa importante aqui, que é o fato de que ela, não é, se coloca em uma escola e sempre numa correria, num subir sem parar. Então, isso é uma premonição de que vira professora. Eu acho que provavelmente essa doutora, além de clinicar aí, não sei, ela também talvez trabalhe aí com docência, né? Porque esse subir uma escadaria sem fim é a vida de professor, né, Alexandre? É a vida de professor. É o quê? É aluno que não sabe escrever, é aluno que escreve com dificuldade, que escreve mal, é coordenação, é amigo de trabalho, é correr pra lá com prova, com nota. Então, há uma chance de esse sonho ser premonitório, não naquilo que é a situação macro, mas também dentro da situação micro, não é? Que é a própria vida dela, né? Agora, tomara que ela não tenha um chupacabra correndo atrás dela na vida micro, né? Só no macro. Inclusive, né, nos princípios herméticos, o macro e o micro se misturam. Muito. Então, no mundo astral mais ainda, não é, Alexandre? No mundo astral. Chegou a informação aqui, ó, a confirmação é professora. Além de doutora, é professora, ou seja... produção é muito peritas.
muito peritas. Então é isso. Doutora, sonhos premonitórios. Fique um pouco de olho aí. Talvez a gente possa colocar você em contato também com o Sandro Ranchinho, né? Porque os dois têm mania de sonhar com aquilo que há de acontecer. Possam montar uma firma. Ranchinho e Doutora Premonições. Podem até concorrer com o Cacique Cobra Coral, que ganha dinheiro do governo, né? Ô Pedro, e você acredita que tem um tempo atrás eu sonhei que tava metendo a porrada no Biruliro? Que baita sonho, né, Alexandre? Cara, eu escrevi alguma coisa no Twitter e aí ele vinha tirar satisfação comigo pessoalmente. Aí eu falava, se era só o que faltava, você agora vir aqui questionar o meu Twitter. E pau! Pô, Alexandre, quando for assim, me chama, mano. Se fosse um sonho lúcido, eu tinha te chamado. Eu ia lá, pô, ia dar também um cascudo. Olha, cor da sorte para doutor Alexandre. Branco de avental. Branco de avental, perfeito. Alexandre, números da sorte para a doutora. Número 0 no numeral Maia. Boa, muito bem, é isso. Vamos agora pro próximo, Alexandre. Creio que agora sejam 2 assim, que a gente precisa levar um pouco mais a sério. Vai você, Alexandre. Legal. O primeiro é da Domingas. Da Domingas, não é isso? Exatamente. Vamos lá. Homenagem aí à persona do Jorge Ben. Exatamente. Né? Que ele tem lá a música da Domingas, então, né? E aí a Domingas nos escreve o seguinte: escrevo para lhes contar um sonho que tive, como vocês pediram. É um sonho que me marcou tanto que até fiz uma tatuagem para sempre me lembrar dele. Olha só. Foi no ano de 2016. Esse foi um ano apocalíptico, inclusive. Foi. Sonhei O que aconteceu em 2016, Alexandre? O Brasil acabou. Tá certo, vamos lá. Sonhei que estava acontecendo o apocalipse e eu estava bem tranquila porque tinha certeza de que ia para o céu. Afinal, se eu não me achar uma pessoa maravilhosa, quem é que vai achar, não é mesmo? E você é Perfeito. Maravilhosa mesmo, minha cara ouvinte. Domingas. E continue se achando, que é isso mesmo. Tá certo. Pelo menos a gente tem que se achar. É isso mesmo. E Deus também te acha, com certeza. E de fato, um anjo veio, me pegou e foi voando comigo cada vez mais alto. Quando íamos cruzar o limite do céu, tudo escureceu e eu tive a sensação de acordar. Pensei, que droga, não consegui ver o que tinha no céu. Mas logo em seguida, tudo clareou de novo e eu me vi dentro de um casebre de madeira muito simples, com várias crianças sentadas em um beliche, olhando para Jesus. Só que não era apenas um Jesus, eram 2. Eles eram idênticos, exceto pela cor da roupa. Um usava roupa bege e outro uma roupa marrom. Eles estavam brincando com as crianças, rindo, fazendo caretas e fazendo brincadeiras um com o outro para elas rirem. E as crianças estavam se divertindo muito. Um amigo certa vez analisou que o Jesus duplicado poderia representar a natureza humana e divina dele. Muito tempo depois eu lembrei que existem 2 orixás africanos chamados Ibejis, que são gêmeos. E gêmeos nas mitologias tem muitos. E eles cuidavam justamente das crianças, mas até hoje não encontrei uma resposta que pudesse dar um sentido ao sonho. Só guarda a sensação incrivelmente real que ele deixou. E é isso. Muito bem, Domingas. Por onde começamos, Pedro? Olha, se tinha Jesus e a sensação foi boa, Domingas, guarda isso aí. Isso é o mais importante. Eu fiquei encantado ouvindo esse sonho, né? Jesus brincando, fazendo graça pra criança, porque a gente coloca Jesus uma figura tão séria, chata, mal-humorada, empachada, que fica difícil de seguir. Se você sonhou que Jesus estava aí, duplicado, tem toda a questão do gêmeo, o cristão vai dizer das 2 naturezas, eu posso dizer, é o Jesus mais histórico de marrom, a alta cristologia, a baixa cristologia, não é, Alexandre? Mas se ficou em você, Domingas, essa sensação boa, divertida, se Jesus estava brincando e as crianças estavam rindo, eu não tenho dúvida de dizer que era Jesus. Não é? O duplicado aí eu já não sei, o Saramago talvez explique, não é? E agora o Alexandre podia discorrer até um pouco essa questão dos gêmeos, né? Porque tem Cosme e Damião também. Sim, não sim. É? Não, Rômulo e Remo.
Rômulo e Remo. Inclusive nas culturas indígenas tem uma série de tabus com relação a gêmeos, né? Tem tribos indígenas que inclusive sacrificam um dos gêmeos, né? Inclusive é um problema sério, né? Do ponto de vista ético, porque é uma questão religiosa, mas tem uma questão humana aí, e aí algumas pessoas falam, não, mas é a cultura deles, como é que a gente faz? Mas do ponto de vista humano, você não vai deixar que se sacrifique. Mas em muitos mitos, quando há o gêmeo, significa que aqueles seres eles são especiais, né? Então a missão vem duplicada, digamos assim. É uma missão especial porque se acredita que cada pessoa humana tem uma missão nesse mundo, e a duplicação significa que é uma missão muito especial daquelas duas pessoas. Inclusive, né, no próprio Evangelho de São João tem a menção de Tomé como o Dídimo, né? O gêmeo, né? Sim. Talvez porque ele fosse muito parecido com Jesus, a gente não sabe muito bem por que Tomé era o gêmeo, né? Mas o Jesus duplicado, e nessa coisa da brincadeira, eu também vou aí com o Pedro, voto com o relator, de que é porque era uma coisa muito boa, né? Então, pra gente entender a bondade de Jesus, tem que estar duplicado, né? Como diz o Nietzsche, demasiado humano, né? E aí, pra expressar isso oniricamente, tá duplicado. E outra, né, Alexandre, dá até um sentido de, Deus que pode tudo, e um palhaço é engraçado quando ele tem outro do lado pra escada, pra brincar, não é? Exato. E numa dessas, Jesus, nessa tentativa, falou, aqui diante das crianças me façam em dois, não que existam dois Jesus, não é nada disso, mas de pensar assim, Deus é capaz de fazer tanta coisa pra ver a gente feliz, não é? Até ali pode até ter dado uma dessa pra fazer crianças rindo. Olha, essa imagem me encanta. Jesus brincando, se fazendo de palhaço ali, para crianças rirem. Nada mais parecido com Deus do que isso. Me encanta, é verdade, viu, Alexandre? E do ponto de vista da iconografia, se diz que Jesus é a face do Pai, né? Pois é. É a cara do Pai. É a cara do Pai. A face do Pai com a cara da mãe. Então. Do ponto de vista humano, né? Exato. Mas assim, pra gente... Se você pega um ícone clássico, que é o da Trindade, inclusive tem, né, tratados falando do significado do ícone da Trindade. Você vai ver lá 3 figuras angélicas, mas na verdade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e é tudo com a mesma cara, né? Inclusive Exatamente. Não é nada de barbinha, de cabelinho, não. É tudo cara de anjo ali, uma coisa, né, bem, digamos... uniforme, homogênea, mas quem disse que era Jesus? Poderia ser o Pai, poderia ser o Espírito Santo também, brincando com as crianças. E aí podia ser Jesus e o Espírito, né? Agora o mistério é cadê o terceiro, né? Se eram duas pessoas da Santíssima Trindade. Aí, rapaz, tem teologia pra mais de metro. E aí, eu lembrei, pra terminar aqui a análise lisérgica, que na cabana me lembrou do filme da cabana, do livro. É isso, Alexandre, vamos pro último, que foi mandado pelo Mantovani. E é engraçado, né, Alexandre? Esse a gente vai falar quem é, não vai falar pseudônimo, porque a gente falou no dia da gravação do programa, e o Mantovani, do jeito que ele achou que era com ele a coisa, né? Aí ele falou, vou mandar então, né, vocês. Então a gente vai ler aí o do Alexandre Mantovani, e acho que é um sonho que se liga aí até ao trabalho e a vida dele, né? Ele disse, eu tive um sonho cujo piso do terreiro era verde claro, e no centro tinha um piso de mármore branco. No sonho, uma pessoa, um menino pretinho, de olhos brilhantes, dançava com veste azul, verde e dourada na minha frente. De repente eu me vi no teto do barracão conversando com ele no telhado. Eu guardei esse sonho pra mim e não contei pra ninguém. Então chegamos no Egbe-Omologumbi, por volta das 11 horas da manhã, bem na hora que o Babalorixá estava dando comida ao Orixá Ossain. Olhei para o barracão e para a comieira, era do mesmo jeito do meu sonho. A tardezinha teve Orodo e Oiá, e o meu corpo todo começou a ficar gelado e a tremer. Daí pra diante, fiquei 2 anos como Abiyan e fui iniciado em 2009 Orixá Osogyan. A iniciação foi sem dúvida uma das experiências mais lindas e profundas, tal qual o nascimento das minhas filhas. Foi
Foi assim que cheguei ao candomblé da nação EFON. Alexandre Mantovani fazendo propaganda aqui, hein, Alexandre? É ouvinte, né? Ouvinte a gente... É ouvinte, tô brincando. Tô brincando, Mantovani, tô brincando. A gente privilegia aí e tudo, né? Mas que bonito, né? Você tinha esses sonhos que se concretizaram, Alexandre? Pra terminar, né? Cara... De criança, assim? Cara, eu tive alguns sonhos premonitórios, assim, mas coisa de... Só depois de muito tempo é que eu percebi que, peraí, isso daqui tá relacionado com isso. Sabe quando um sonho marca? E aí depois você correlaciona, né? Nada muito místico como a Domingas e o Mantovani, né? Mas sim. E, inclusive eu já partilhei isso com o Mantovani, né? De sonhos que eu falava, puxa vida, né? Então isso era aquilo. Ó, rolou. Olha, Alexandre, eu tenho memórias dos meus sonhos de infância, 2 sobretudo, em que Deus chegava na Terra, era o Elvis Presley e estendia roupas no varal do céu. Existia um varal no céu e Deus era Elvis e ele tinha terminado de chover, ele ia estender as roupinhas de Elvis dele no varal e eu via aquilo e falava, pronto, o mundo vai se acabar. E eu acordava sempre assustado porque Deus chegava e era o fim do mundo e eu tô torcendo pra que não aconteça, porque o mundo tá bom, apesar das coisas, minha vida tá boa, então eu peço a Deus pra me dar um pouquinho mais de vida pra eu aproveitar, porque não acaba não, mundão, agora não é? Mas são sonhos que eu tenho de criança e que eu recordo e que eu tô torcendo pro mundo não acabar, pelo amor, né? Excelente. Cara, eu tinha um sonho também recorrente na infância, e aí, Pedro, me explique esse sonho, se você puder. Eu sonhava que eu tava como se fosse numa festa, num final de festa, e de repente o pessoal começava a jogar pratos. Assim, lançar. Como os gregos. Pratos, como os gregos. Mas não, lançava na direção das outras pessoas. E o prato ia para um lado, ia para o outro e tal. E o louco do sonho é que esse lançar de pratos mudava de ritmo. Ora era muito rápido, ora quase parava e continuava de novo. E esse era um sonho recorrente. E às vezes eu participava lançando, às vezes eu me escondia. E muitas vezes eu falava assim, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Olha, a questão rítmica, acho que talvez rítmica seja a mais importante, Alexandre. Justamente para lembrar que você ia tocar violão depois e que você é bom de manter o tempo. Não é o metrônomo humano como nós conhecemos, não é? Mas que às vezes manter o ritmo é um negócio que cansa. Não é? Verdade. Por isso que eu falo, não acaba nunca, né? Manter o ritmo é um negócio que cansa, mas o importante é continuar, como dizia Celso Pedro, mantendo o ritmo, não é? A hora mais devagar, a hora mais rápido, é o que eu fico aí de mensagem do seu aí. Sonho. O seu número da sorte é o 200. O nascimento da Alice é o 200. É o 200, isso, 200. Alexandre? É o 200. Porque a gente tá mantendo o ritmo, né, Pedro? A gente sempre, sem parar, não é? E assim a gente vai no mínimo, até o 250, no mínimo, a gente já tem pensado. Mas a gente vai longe ainda, porque a gente tem gosto e tem a manha por fazer e chega de fama também, né, Alexandre? Esse dia falar, nossa, vocês levaram o Bibo, CNBB e Bibo, eu falei, não, acabou, chega de fama. A gente quer continuar no low profile e é isso mesmo. E aqui a gente termina uma conversa 200 especial interpretação de sonhos e Pedilara, né, Alexandre? Chega, né, Alexandre? Chega. A gente não vai pedir mais nada muito cabuloso para vocês. Mas continue mandando aí o seu e-mail se você quiser no conversaconosco@gmail.com. Você está mais do que convidado também a fazer parte do grupo dos patrões. Com muita liberdade, com muita tranquilidade, né, nas suas capacidades. Se não tiver também não tem problema, porque a gente continua aqui gratuitamente oferecendo a sua dose semanal de loucura, né? Neste feed que você acompanha, nesse aplicativo, no YouTube, do jeito que você procurar, nós estamos aqui
né? E estamos aqui porque você está aí. Enquanto você estiver aí, nós estaremos aqui. Se tiver um ouvinte, a gente vai continuar produzindo uma conversa contra tudo e contra todos. Não, a gente não é nem contra tudo nem contra todos. A favor de Deus, a favor do bem, a favor da vida. Mais do que isso, a favor do amor. Viva o amor, né, Alexandre? É isso aí. Como que é que fala? Brasil acima... Não. Nova-iorquines acima de tudo, de todos. A gente fica por aqui. E quem vem dar tchau oficialmente agora... A verdadeira dona de uma conversa, Alice Moraes. Dá tchau, Alice! Aí, Alice, diz oi aí. Fala um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fala, Alice. Olha lá, ó. Ela ri. Então a gente fica por aqui com a patroa mandando, já que ela não quer falar, a gente fala, Alexandre, um beijo. Um abraço. E um aperto de mão. Até o próximo. Tchau, tchau.